Prepare-se. Você está prestes a cruzar a linha entre o que é real e o que é inexplicável. Bem-vindo ao Relatos Reais, onde o medo não é apenas uma história, ele é uma lembrança gravada na pele. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a trazer cada vez mais relatos para você. A chuva caía com uma violência incomum, quase sobrenatural. Não era o tipo de tempestade que refresca ou passa rapidamente. Era uma torrente implacável, com trovões tão fortes que faziam a terra tremer. Parecia que o céu, cansado de segurar tanto peso, estava desabando sobre nós. Meu destino era uma antiga propriedade envolta em histórias assustadoras, o tipo de lugar que se tornava uma lenda com o passar dos anos. Era tudo o que eu precisava para uma boa reportagem: mistério, medo e o vazio deixado por décadas de abandono. O desafio era não deixar a ansiedade me consumir antes de chegar lá. Minha única companhia na empreitada era Miguel, um guia local que eu havia contratado. Ele aceitou o trabalho a contragosto, mas a cada quilômetro percorrido, sua expressão se tornava mais sombria. Ele dirigia em silêncio, desviando de buracos na estrada enlameada enquanto o rádio do carro chiava, como se estivesse tentando captar vozes em meio ao estático. "Você ainda pode desistir", ele disse de repente, quebrando o silêncio. Olhei para ele, confuso. Por que desistiria? É só uma casa velha. Uma oportunidade de ouro para uma boa matéria. Miguel bufou e apertou o rosário enrolado em seu pulso. "Você não entende. Lugares como esse, eles têm algo que não deve ser mexido." Revirei os olhos, embora suas palavras fizessem um calafrio subir pela minha espinha. Eu sempre fui cético. Fantasmas, maldições, histórias de terror, nada disso fazia sentido para mim. E ainda assim, ali estava eu, indo exatamente para o tipo de lugar que inspirava essas histórias. Após horas de viagem, finalmente chegamos. A propriedade parecia surgir das sombras, como se estivesse nos espreitando desde que entramos na estrada. O casarão era grande, mas decadente, com janelas quebradas que pareciam olhos vazios. O portão de ferro estava coberto de ferrugem, e o mato ao redor estava alto, invadindo o que um dia deve ter sido um pátio. "Eu fico aqui", Miguel anunciou, desligando o motor. "Você vai sozinho?" Olhei para ele, surpreso. "Como assim? Você disse que me acompanharia até lá dentro." Ele balançou a cabeça, seus olhos fixos no portão como se fosse uma boca pronta para engolir qualquer um que entrasse. "Prometi trazer você até o portão. Não disse que entraria." Suspirei, frustrado, mas decidi não insistir. Peguei minha lanterna, meu caderno de anotações e uma capa de chuva, embora esta última já fosse inútil. Eu estava completamente encharcado. Quando abri o portão, ouvi um som agudo, quase um gemido, que fez os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Olhei para trás, esperando algum comentário de Miguel, mas ele apenas apertava o volante com força, olhando fixamente para frente. A caminhada pelo pátio foi um desafio. O chão era puro lamaçal, cada passo parecia me puxar para baixo. A sensação de ser observado era constante, como se os olhos da casa estivessem fixos em mim. Quando alcancei a porta principal, hesitei. Não era medo, ainda. Era algo mais profundo, como uma intuição primitiva me dizendo que não deveria estar ali. Empurrei a porta. O rangido que ecoou foi como um grito, cortando o som abafado da chuva. O interior da casa era escuro e sufocante. O cheiro de mofo, madeira podre e algo metálico era quase insuportável. Minha lanterna iluminava um corredor longo, com paredes adornadas por retratos antigos. Os rostos pintados tinham algo de errado. Eram quase humanos, mas não totalmente. Seus olhos pareciam me seguir enquanto eu caminhava. Ao entrar na sala principal, fui tomado por uma sensação de desconforto ainda maior. No centro da sala havia uma mesa de jantar imensa, com louças cobertas por poeira e teias de aranha. Uma vela parcialmente derretida estava no canto da mesa, como se tivesse sido usada recentemente. "Estranho", murmurei, enquanto anotava detalhes no meu caderno. Segundo as informações que eu tinha,
Ninguém colocava os pés naquela casa há décadas. Mas aquilo não fazia sentido. Foi então que ouvi um som vindo do andar de cima. Estalos, passos, lentamente, como se alguém estivesse deliberadamente marcando cada movimento. Tem alguém aí? Minha voz ecoou pela casa, mas a única resposta foi o silêncio. Respirei fundo e me aproximei da escada. Cada degrau rangia sob meu peso, amplificando minha ansiedade. No topo, o corredor estava ainda mais escuro, mergulhado em uma penumbra que parecia engolir a luz da lanterna. No final do corredor, uma porta estava entreaberta. Uma luz fraca escapava por suas frestas. Avancei, tentando controlar minha respiração. Quando empurrei a porta, o que vi me deixou paralisado. A sala estava cheia de espelhos, mas todos estavam virados para mim. No centro, uma figura vestida de branco estava de costas. Seu vestido, encharcado e manchado, grudava em sua pele fina como papel. O cabelo preto e desgrenhado cobria seus ombros, escondendo seu rosto. Com licença, tentei chamar, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. A figura não respondeu. Então, lentamente, começou a se virar. Quando finalmente encarei seu rosto, o mundo ao meu redor pareceu congelar. Seus olhos eram 2 buracos negros, vazios, impossíveis. Sua boca se abriu em um grito, mas nenhum som saiu. Os espelhos ao redor começaram a vibrar, rachando e, em seguida, se estilhaçando ao mesmo tempo. Minha lanterna apagou, mergulhando-me na escuridão. Fugi. Não pensei, apenas corri. Minhas pernas tremiam, mas a adrenalina me empurrava para frente. Tropecei várias vezes, meus joelhos e mãos batendo no chão duro, mas não parei. Quando alcancei a porta de entrada, ouvi um som atrás de mim. Uma risada baixa e arrastada, cheia de algo que só posso descrever como malícia. Miguel estava no carro, com o motor ligado. Ele abriu a porta para mim e arrancou antes que eu conseguisse fechar a porta por completo. Eu disse que não devia ir. Ele gritou, o terror evidente em sua voz. Olhei para trás, esperando ver a casa desaparecer na escuridão. Mas lá estava ela, parada no portão. A figura branca. Seus olhos vazios brilhavam na escuridão, fixos em mim. Desde aquela noite, minha vida se tornou um pesadelo constante. Não importa onde estou, sinto sua presença. Sempre que chove, vejo reflexos dela nas poças d'água, nas janelas, até nos espelhos que tento evitar. Já tentei fugir, mas não há para onde ir. E sei que um dia, quando a chuva cair novamente, ela virá me buscar. Era uma noite de tempestade como eu nunca tinha visto antes. A chuva não caía em gotas, parecia desabar em cortinas pesadas, castigando o telhado e transformando o quintal em um lamaçal. O vento soprava com tanta força que os galhos das árvores batiam contra as janelas, e a eletricidade tinha ido embora horas antes, deixando-me sozinho no escuro. A casa antiga parecia protestar contra a força da natureza, com estalos e gemidos que se misturavam ao som da chuva. A casa tinha pertencido à minha família por gerações. Era imensa e de madeira, com corredores que pareciam se esticar mais à noite e janelas altas que deixavam entrar pouca luz mesmo nos dias ensolarados. Cresci ouvindo histórias de que o lugar era vivo, que guardava memórias que se recusavam a ir embora. Sempre achei que eram apenas superstições de gente velha. Mas, naquela noite, essas histórias voltaram à minha mente de forma inquietante. Havia decidido passar o fim de semana sozinho ali, limpando e organizando o lugar depois de anos de abandono. Era o tipo de tarefa que ninguém queria fazer, mas que inevitavelmente caía sobre mim. Trouxe algumas ferramentas, velas e um livro para me distrair. Mas quando a tempestade começou, logo percebi que minha distração não seria suficiente. A eletricidade piscou 3 vezes antes de se apagar de vez. Peguei minha lanterna e acendi algumas velas, colocando uma em cada cômodo. O barulho da tempestade era tão alto que abafava quase todos os outros sons. Quase. Foi no meio dessa sinfonia de caos que ouvi algo que não pertencia à noite.
passos. No começo, pensei que fosse o vento, ou talvez algum animal perdido buscando abrigo. Mas os sons eram deliberados, compassados, pesados, molhados. Levantei-me devagar, deixando o livro de lado, e caminhei até a janela da sala. Olhei para fora, mas a escuridão era impenetrável. Mesmo com a lanterna, tudo o que vi foi a chuva escorrendo pelo vidro e as árvores balançando ao vento. Tentei ignorar o frio que subiu pela minha espinha. Mas então os passos vieram de novo, desta vez mais perto. O som ecoava na varanda da frente, como se alguém ou algo estivesse ali, pingando água. Tem alguém aí? Minha voz soou hesitante, quase engolida pelo som da tempestade. Sem resposta, peguei uma barra de ferro que tinha trazido para consertar a porta do porão e fui até a entrada. Minha mão hesitou na maçaneta. A razão dizia para eu não abrir, mas a curiosidade, ou talvez o desespero por acabar logo com aquilo, venceu. Girei a maçaneta devagar e abri a porta apenas o suficiente para espiar. A varanda estava vazia. Apenas uma poça de água marcava o lugar onde algo ou alguém parecia ter estado. O vento frio me arrepiou até os ossos, e apressei-me em fechar a porta, trancando-a com todas as travas disponíveis. De volta à sala, tentei ignorar o incidente. Talvez fosse minha imaginação, amplificada pelo isolamento e pela tempestade. Mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. As sombras das velas tremulavam nas paredes, criando formas que pareciam se mover por vontade própria. Foi então que ouvi o som novamente, agora vindo do andar de cima. Ping, ping, ping. Era um som ritmado, como água gotejando no chão, mas muito alto para ser apenas um vazamento. Meu coração disparou. Não havia ninguém comigo na casa. Não podia haver. Peguei a lanterna e subi as escadas devagar, cada degrau rangendo como se protestasse contra minha presença. O corredor do andar de cima estava mais escuro do que o de costume. A luz da lanterna parecia ser sugada pelas paredes, deixando apenas pequenos feixes iluminando o chão. O som vinha do quarto principal, cuja porta estava entreaberta. Chamei novamente, minha voz tremendo. Quem está aí? Nenhuma resposta. Empurrei a porta com a ponta da lanterna, iluminando o interior do quarto. No meio do cômodo, havia uma poça de água, grande, brilhante, como se alguém tivesse acabado de sair de um rio e parado ali. No entanto, o quarto estava vazio. A janela estava aberta, deixando a chuva entrar. Caminhei até ela para fechá-la, mas quando olhei para o vidro, meu coração quase parou. No reflexo, atrás de mim, havia uma figura. Virei-me rapidamente, mas o quarto estava vazio. O ar, porém, parecia mais pesado, quase sufocante. Um sussurro começou a ecoar, baixo no início, mas crescendo em intensidade. Não eram palavras claras, mas sons distorcidos, como se alguém estivesse tentando falar debaixo d'água. Corri para fora do quarto, tropeçando nos meus próprios pés. No corredor, o som dos passos molhados voltou, mas agora parecia vir de todas as direções. Descendo as escadas às pressas, quase caí. Quando cheguei à sala, a visão me fez congelar. As sombras nas paredes tinham tomado formas humanas. Altas, magras, com olhos negros que brilhavam na penumbra. Elas não se moviam, mas eu sentia seus olhares fixos em mim. Peguei a lanterna e corri para a cozinha. Minha única saída era a porta dos fundos, mas quando cheguei lá, ela estava trancada. Enquanto procurava a chave freneticamente, ouvi algo atrás de mim. Virei-me, e uma das figuras estava lá. Agora, não era uma sombra. Era sólida, com pele translúcida e um líquido negro escorrendo de seus olhos e boca. Ela levantou um braço longo e apontou para mim. Senti minhas pernas fraquejarem. O ar ficou pesado, e um zumbido começou a preencher minha cabeça. Consegui destrancar a porta e sair, tropeçando na lama do quintal. A chuva me cegava, mas eu sabia que precisava chegar à garagem onde meu carro estava. Quando finalmente o alcancei, entrei e travei as portas, tentando ligar o motor. Ele engasgou, enquanto algo se movia na escuridão ao meu redor. As figuras começaram a aparecer,
emergindo da tempestade como sombras que se solidificavam. Seus passos eram lentos, mas constantes, e seus olhos brilhavam na noite. Vamos, vamos, gritei, batendo no volante. O motor finalmente ligou, e acelerei, derrapando na lama antes de ganhar tração. Enquanto dirigia pela estrada estreita e sinuosa, olhei pelo retrovisor e vi uma última figura, parada na entrada da casa, observando. Cheguei à cidade ao amanhecer, exausto e em pânico. Ninguém acreditou na minha história, mas algo dentro de mim sabia que o que aconteceu naquela noite era real. Dias depois, voltei a casa com um grupo de amigos. Estava completamente vazia, como se ninguém tivesse estado lá em anos. Mas quando me aproximei da varanda, vi as mesmas marcas de passos molhados. Mesmo agora, quando penso que estou seguro, às vezes ouço aquele som à noite. Ping, ping, passos molhados no corredor. E sei que eles ainda estão me observando, esperando. A chuva caía pesada, tamborilando no telhado como dedos impacientes. O vento soprava como um lamento, uivando pelas frestas das janelas. Estava sozinho naquela velha casa de madeira, isolada no alto de uma colina. Não era o tipo de lugar onde eu escolheria passar a noite, mas as circunstâncias não me deram muita escolha. Era para ser um simples fim de semana longe da cidade. Um amigo me garantiu que a casa era rústica, mas charmosa. Ele só não mencionou o estado de abandono, o cheiro de mofo ou a sensação constante de estar sendo observado. Na sala principal, apenas uma lamparina a óleo quebrava a escuridão. A energia elétrica tinha falhado horas antes, e o som do gerador fora engolido pela tempestade. Restava apenas a luz trêmula e a melodia constante da chuva. Enquanto tentava me distrair lendo um livro antigo que encontrei em uma estante carcomida, ouvi um barulho. Não era a chuva, nem o vento. Era algo mais próximo, vindo de dentro da casa. Um rangido lento, como se algo pesado tivesse se movido no andar de cima. Congelei. Cada músculo do meu corpo implorava para que eu ignorasse e ficasse onde estava. Mas a curiosidade, ou talvez o instinto de sobrevivência, me obrigou a levantar. Peguei a lamparina e subi os degraus que gemiam sob meu peso. O corredor do segundo andar era ainda mais opressivo do que a sala. As paredes estavam marcadas por manchas de infiltração, e o papel de parede desbotado descascava em tiras. No final do corredor, a porta do quarto principal estava entreaberta. O barulho se repetiu, um arrastar lento e irregular. Minha boca estava seca, e o coração martelava no peito. Com a lamparina tremendo na mão, empurrei a porta. O quarto estava vazio. Pelo menos, parecia vazio à primeira vista. A cama estava coberta por um lençol encardido, e o guarda-roupa de madeira estava entreaberto, revelando apenas sombras. Mas o que me chamou a atenção foi o espelho. Era um espelho grande, antigo, com uma moldura dourada ornamentada. Ele estava inclinado contra a parede oposta à cama, refletindo o quarto de forma distorcida. Foi então que percebi, no reflexo, havia algo que não deveria estar ali. Era uma figura, alta, magra, com membros desproporcionais e um rosto que parecia mais uma máscara de madeira do que carne. Estava imóvel, mas seus olhos, se é que eram olhos, pareciam me observar diretamente, ignorando o fato de que eu não estava no reflexo. Me virei abruptamente, esperando encontrar a coisa ali, de pé no quarto. Mas não havia nada. O quarto estava vazio. Meu corpo queria fugir, mas minhas pernas estavam paralisadas. Voltei o olhar para o espelho. A figura ainda estava lá, mas agora ela se movia. Lentamente, começou a se aproximar, cada passo ecoando no silêncio do reflexo. Dei um passo para trás, mas tropecei na cama e quase deixei a lamparina cair. A figura estendeu uma mão longa e esquelética em direção à superfície do espelho. Toquei o lençol em busca de algo, qualquer coisa,
para me defender, mas meus dedos só encontraram poeira. Foi então que ouvi outro som, desta vez vindo de fora do quarto. Passos, passos lentos, descendo a escada. Meu instinto assumiu o controle. Corri para fora do quarto, mas o corredor estava vazio. A luz trêmula da lamparina mal iluminava os degraus. Me forcei a descer, cada passo mais pesado que o anterior. Quando cheguei à sala, tudo parecia normal, ou o mais normal que poderia ser naquela casa. Mas o som não havia parado. Não eram mais passos. Era um sussurro, baixo e incompreensível, vindo de algum lugar perto da lareira. Engoli em seco e me aproximei. A lareira estava apagada, mas o som parecia emanar dali. Agachei-me, segurando a lamparina bem próxima, e vi algo que me fez soltar um grito abafado. Era um buraco, pequeno e irregular, cavado no tijolo. No fundo, algo brilhava fracamente, como uma pedra. Mas não era uma pedra comum. Parecia pulsar, como se estivesse viva. Antes que eu pudesse pensar em pegar ou me afastar, o som mudou. Não era mais um sussurro. Era uma risada, baixa, gutural, e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O ar na sala ficou pesado, como se algo invisível estivesse ali comigo. Me virei, segurando a lamparina com força, mas ela começou a apagar, como se uma mão invisível estivesse sufocando sua chama. No escuro, senti algo passar por mim, frio e denso. O cheiro de mofo ficou mais forte, quase insuportável. Quando a lamparina finalmente se apagou, eu estava sozinho na escuridão. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Tentei recuar em direção à porta, mas bati em algo sólido. Minha mente gritava que era uma parede, mas meu coração sabia que não. Algo estava ali e me observava. Então, ouvi a voz. Não era uma língua que eu entendesse, mas cada palavra parecia ressoar dentro de mim, como se fossem entoadas diretamente na minha alma. Não lembro como consegui sair de lá. Meu próximo lampejo de consciência foi na estrada de terra, com a chuva ensopando minhas roupas e o céu se iluminando com relâmpagos. Até hoje, evito espelhos. E, quando chove, sinto que algo ainda está me observando, esperando o momento certo para me encontrar novamente.